os amados e queridos irmãos a colocarem-se em pé, por favor, e vamos cantar juntos o hino de número 285, o alvo supremo. Você tem um alvo na sua vida? Se não tem, está dando voltas em círculo. Temos que ter um alvo. E o alvo supremo é fazer a vontade do Senhor. 285. O mundo viu, já desprezei, e seu caminho abominei. Mas te suplico, ó Salvador, a ti me leva, Redentor. Mais perto sim, ó junto a ti me leva. Vamos cantar hino de número 285, nessa linda, maravilhosa, abençoada manhã que o Senhor nos concede. Cantemos com toda alegria e com todo entusiasmo. Cante da melhor maneira que você puder cantar, não cante de qualquer jeito. Que o seu alvo seja cantar melhor, louvar melhor ao Senhor. Vamos cantar com entusiasmo, hino de número 285. Convido todos, vamos nos ajoelhar, por favor, e vamos orar ao Senhor. Te damos graças, Senhor Deus amado, por esse momento tão especial, quando novamente aqui estamos com muita alegria em nossos corações, no amanhecer desse novo dia, Senhor, nesse domingo maravilhoso que o Senhor nos dá, e aqui estamos recebendo do Senhor tantas e copiosas bênçãos, e expressando a nossa gratidão, o nosso louvor, Senhor, mesmo que é tão pequeno, diante de tanta grandeza do Senhor, diante de tanta majestade do Senhor. Nós somos tão limitados, nós somos tão pequenos, mas queremos te agradecer, Senhor, queremos te louvar pela salvação, te agradecer também pela igreja, te agradecer pela família, te agradecer pela liberdade, te agradecer pela paz,
Te agradecer, ó Deus, por tantas bênçãos que durante a semana recebemos, o retorno das aulas aqui no Colégio Graciosa, tantos novos alunos que entraram este ano, e a dádiva do Senhor, é bênção do Senhor, o Senhor respondendo às orações. Graças te damos, Senhor, o Senhor é muito bom, mas a nossa responsabilidade aumenta, porque são tantos alunos, Senhor, e precisam da salvação. Muitos deles ainda não tiveram encontro com o Senhor, não tiveram um relacionamento com o Senhor, e é nosso dever como igreja e como escola orar por eles, Senhor, orar pelos professores, orar pelos funcionários, orar por esse campo missionário, orar pelos demais campos missionários, orar pelos irmãos perseguidos ao redor do mundo. Na Coreia do Norte, milhares de irmãos nossos hoje não puderam ir à igreja, porque não existe igreja, porque não existe templo. Igreja existe, mas não existe templo, e eles não podem publicamente professar a sua fé no Senhor. Mesmo assim, ali estão, servindo com amor, morrendo, estão no período do inverno, morrendo de fome, morrendo de inanição, morrendo de frio. Ajuda os nossos irmãos na Coreia do Norte, nos demais países onde há perseguição, e fala ao coração dos cristãos no Brasil, Senhor. O Brasil está caminhando para uma ditadura, o Brasil está caminhando para a proibição da proclamação do Teu nome nas escolas, nas igrejas. Ajuda-nos, portanto, desperta os cristãos, aqueles que estão deixando passar preciosas oportunidades nas reuniões de oração, nos cultos de oração, nos cultos na Tua igreja. Ajuda, abençoe, fale, Senhor, antes que o Senhor precise permitir tempos difíceis, desérticos, onde as pessoas têm que depender exclusivamente do Senhor, porque as situações estão ficando cada dia mais difíceis no Brasil e no mundo. Clamamos então por um despertamento, Senhor. Pedimos que o Senhor abençoe os irmãos que estão atravessando por lutas e dificuldades, entre eles irmão Ezequiel, irmã Lourdes, também irmã Daniele, recuperando-se da cirurgia. Agradecemos o cuidado do Senhor para com todos os irmãos que já estão se sentindo melhor na saúde. Pedimos pela irmã Teia também os assuntos que a sua família tem a tratar lá no Mato Grosso. Ajuda, abençoe, vá adiante, Senhor. Pedimos que o Senhor aceite este culto, cada hino que será cantado ou tocado, e a Tua palavra que alcance os nossos corações, Senhor. Sejamos sensíveis para ouvir a Tua voz e louvarmos ao Senhor, até mesmo pelos momentos difíceis que o Senhor nos permite passar, porque são para o nosso fortalecimento espiritual. Pedimos estas bênçãos e Te louvamos também pelos irmãos que não estão aqui, porque moram distantes de nós. Nossos irmãos lá em Santa Catarina, nossos irmãos no interior de São Paulo, a Larice que ainda está lá em Nova Odessa também. Agradecemos pelo amor dela, ajudando a Sibila, ajudando o Yannis que nasceu esta semana, ajudando o Andres. Abençoe, Senhor. Agradecemos o cuidado do Senhor para com eles ali também. Também te agradecemos, ó Deus e Pai, porque hoje à noite começará o retiro espiritual e porque bom número dos irmãos da igreja se inscreveu para participar. Louvamos-te, Senhor, por esses dias que passaremos juntos aqui em comunhão, em retiro espiritual, longe de toda esta imundícia do mundo, dessa carnalidade desenfreada do mundo, dessa loucura do mundo, Senhor. Abençoe o retiro, as palavras que vamos ouvir, vindas do Senhor aos nossos corações, e que o testemunho seja eficaz diante de todos os que não são salvos e que estarão aqui conosco também. Te agradecemos, Senhor, e Te louvamos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos lembrar então dos nossos avisos. Hoje à tarde, às 18 horas, temos o culto administrativo. Às 18h30 o ensaio, às 19 horas o culto, e depois do culto ninguém precisa ir embora, porque temos o retiro espiritual e vamos ficar aqui durante a noite, amanhã à noite, terça-feira também, será servido café, almoço, janta,
e teremos momentos de comunhão, de confraternização. Deus tem concedido um tempo tão oportuno. Nosso irmão Eloy, nosso irmão Eliseu, nosso irmão Hugo deixam uma piscina, aqui está um brinco de lindo que está. Obrigado pelo cuidado. Irmão Eloy, irmão Hugo colocaram até mais refletores lá fora também, muito bonito, muito agradável. Louvado seja o Senhor. Se você não se inscreveu e quer participar, fale com a irmã Álida, fale com o irmão Álvaro, com o irmão Eliseu, para que tenhamos um número certo de pessoas e não chegue assim pessoas a mais do que possamos atender com alimentação. Queremos fazer tudo com ordem e decência, como diz a palavra do Senhor.
convidamos nosso amado irmão Álvaro, nosso amado irmão Ezequiel, para mais um dueto instrumental. E enquanto eles tocam, todos nós orando silenciosamente, pedindo que o Senhor nos abençoe com a sua palavra e esteja preparado, porque o deserto vem, é inevitável. Todos nós passamos por momentos de dias claros como hoje, mas dias escuros também. Nós passamos nas estradas por altos montes, mas por baixos vales também. E o mesmo Deus do dia é o Deus da noite. O mesmo Deus dos montes é o Deus do vale. O mesmo Deus dos lugares que são como jardim é o mesmo Deus que está conosco no deserto também. Vamos ouvir o dueto e orar silenciosamente. Convido todos os amados e queridos irmãos para que, por favor, abram as suas Bíblias em Mateus, capítulo 4, leremos o versículo 1. Mateus, capítulo 4, o versículo 1. A tentação que o Senhor Jesus Cristo sofreu neste momento, porque Ele sofreu tentação por toda a sua vida, assim como nós também. Diz a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 4, o versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Foi conduzido o Senhor Jesus Cristo, logo depois do batismo, pelo Espírito para o deserto, para ser tentado pelo diabo. O terrível deserto, queridos irmãos. Todos nós sabemos que deserto é um lugar de secura. É um lugar onde falta água. É um lugar de temperaturas extremas. No deserto chega a absurdos 55 graus durante o dia. E como não tem cobertura vegetal, toda a radiação que incide sobre a areia, não tem nuvem para regular a temperatura, não tem vegetação para regular a temperatura. Assim que o sol se põe, imediatamente toda aquela radiação irradia para o espaço. Não tem nuvem para segurar, não tem cobertura vegetal para segurar. Dos 55 graus durante o dia cai para absurdos menos 5 graus durante o dia. É um lugar desafiador. Ninguém venha dizer que o deserto é um lugar fácil, porque não. O deserto é um lugar desafiador.
é um lugar de secura, é um lugar de provas, de duras provas. Não é qualquer um que resiste no deserto. Mas em primeiro lugar, queridos, é bom todos nós estarmos quietos. O deserto é inevitável. O deserto é um lugar inevitável. Todos nós vamos ter que, mais cedo ou mais tarde, passar pelo deserto. Todos nós. Por isso é bom estarmos preparados. Porque muita gente vai para a igreja e começa a ouvir mentiras. Muita gente vai para a igreja e começa a dizer que a sua vida de cristão vai ser um céu de brigadeiro. Você vai voar em céu de brigadeiro. Você não vai ter provas, você não vai ter dificuldades, você vai mandar e não vai ser mandado, você vai matar o leão que está devorando a sua vida, você vai matar o urso que está destruindo a sua vida. É mentira, não é isso. Vida cristã é uma vida de lutas, de provas, de muitas vezes secura, como no deserto, de solidão, como no deserto. Algumas vezes na sua vida de cristão você já não se sentiu solitário, sozinho, numa cama de hospital, não é verdade, irmão? Não, recentemente, de repente uma doença diagnosticada vai parar lá. É um momento difícil, é um momento de deserto, é um momento de secura, é um momento de solidão. A Sirlene Bossardi, minha amiga de infância, estudou comigo. E às vezes vamos lá no restaurante para almoçar. E alguns anos atrás eu estava lá com a Larissa e começamos a ver uma movimentação estranha, como nunca tínhamos visto antes. Pessoas entrando no escritório e saindo, e ela entrando no escritório e saindo, a Sirlene, minha amiga, e o Alencar e saindo. Estranhamos aquela movimentação. De repente veio a Sirlene na minha mesa: pastor, você não pode ir lá fazer uma oração? Posso. Tem uma moça passando mal. Entramos lá, uma moça jovem, 20 e poucos anos de idade. Tinha estudado aqui, inclusive. Começou a frequentar esses ambientes mentirosos, onde as pessoas dizem que cristão não fica doente, que cristão não passa por deserto, que cristão não passa por prova. Você passa porque está em pecado. Quanta mentira, quanta mentira. Aí aquela moça falando: pastor, ore por mim, eu estou com dores terríveis nas minhas pernas, mas o meu pastor disse que eu não posso aceitar que eu estou doente. Eu falei: saia o mais próximo, o mais rápido possível desse lugar, porque estão mentindo para você. Fala para o seu pastor ler a Bíblia. Fala para o seu pastor ler a história de Eliseu. Eliseu era um homem que tinha o dobro da porção do espírito de Elias, o espírito que Elias já teve, que era um homem valoroso. Antes de ir para o céu, Eliseu pediu: dá-me a porção dobrada do teu espírito. Era um homem de intimidade com Deus. Mas como Elias morreu? De enfermidade. Irmãos, é importante nós estarmos preparados para não ouvirmos as bobagens que estão falando por aí. E aí quando as pessoas começam a viajar, embarcam no avião da vida cristã, fivela o cinto, e a aeromoça fala: nós vamos ter uma boa viagem, vai tranquilo e tudo mais, e começa a viajar. De repente, como o André estava vindo na sexta-feira, ele falou: vou. Mas deu uma turbulência no avião, que era só gente clamando a Deus. Eu já vi isso. Quando está tudo bem, é só riso, é só brincadeira, é só isso. Quando começa: ai meu Deus no céu, aí começa a lembrar que existe um Deus. Irmãos, é importante nós estarmos preparados, porque o deserto é inevitável. O próprio Senhor Jesus passou pelo deserto. O próprio Senhor. Nós todos passamos pelo deserto. O deserto é um lugar terrível. Não é um lugar fácil, não. É um lugar de secura. É um lugar para sermos provados, queridos. É um lugar onde nós aprendemos a depender de Deus.
Assim como o Andrés viu na sexta-feira, algum tempo atrás, a Larissa e eu voltando de Campinas para cá, saímos de lá, numa tarde linda, maravilhosa, todo mundo conversando, todo mundo rindo, todo mundo fazendo brincadeiras e tudo mais. Chegou no alto da serra, já tinha escurecido, mas a turbulência que era só gente chorando no avião e gente clamando a Deus. Estejamos preparados, queridos. O deserto é inevitável. E Deus nos permite passar pelo deserto. Sabe por quê? Para nós dependermos mais dele. Quando você passar pelo deserto, como a irmã Lourdes está passando nesse momento, é para nós dependermos ainda mais do Senhor. Sem desmarcar a passagem de Lucas, vamos para Deuteronômio capítulo 8, do versículo 14 ao versículo 16. Deuteronômio capítulo 8, do versículo 14 ao versículo 16. Antes de Moisés ser recolhido ao lar celestial, ele falou para o povo: vocês passaram pelo deserto, nós passamos pelo deserto, aquele terrível deserto, porque Deus estava nos provando. Quando você passar pelo deserto, amado irmão, é Deus te provando. É para você depender mais de Deus. É para você buscar mais ao Senhor, mais comunhão com o Senhor. Deuteronômio 8, de 14 a 16. Deuteronômio 8, de 14 a 16, diz assim a palavra do Senhor: senão eleve o teu coração, e te esqueças, dele falando isso quando eles entrassem na Canaã, que eles não se elevassem o coração, e não se esquecessem do Senhor Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto, de serpentes ardentes, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e tirou água para ti do seixal, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, para no teu fim te fazer bem. Deus nos permite passar pelo deserto, irmãos amados. Quando você estiver no deserto, não reclame, não murmure, não olhe para trás, não faça como muitos israelitas. Estavam no Egito, estavam na casa da servidão, estavam lá sendo obrigados a trabalhar forçosamente, obrigados a jogar os seus filhos no rio, porque o faraó estava vendo que o povo de Israel estava crescendo muito, e ele então falou: quando nascer menino, joga no rio. Se nascer menina, deixa, mas se nascer menino, joga no rio. Eles passaram por tudo isso, mas quando saíram do Egito e entraram no deserto, aí começaram a querer voltar atrás. Muitas pessoas fazem isso. Por favor, aonde está firmada a sua fé? Você está sendo provado no deserto. Deus nos permite passar por dificuldades, não é porque Ele não nos ama, muito ao contrário, como acabamos de ler. Deus nos transporta pelo meio do deserto, cheio de serpentes, cheio de víboras, cheio de escorpiões, para no fim nos fazer bem. Ele quer ver o que há no nosso coração. Ele sabe, mas você sabe. Ele sabe o que há no nosso coração, mas às vezes nós não sabemos. Ele quer nos fazer bem, como acabamos de ler, para no fim fazer bem para você. Você papai, você mamãe, você família que está atravessando por deserto, cujos filhos estão longe do Senhor, siga em frente. É Deus que permite você passar por isso, por esses momentos de secura, por esses momentos de solidão, por esses momentos de dor. É Ele, porque Ele está olhando para você, para ver se você é fiel, para no fim te fazer, para contemplar a sua fé, para trazer os seus queridos de volta, para conceder as bênçãos que Ele tem preparado para todos os que confiam. Em segundo lugar, o deserto é um lugar de tentação. É inevitável e é um lugar de tentação. Por favor, leia novamente comigo em Mateus capítulo 4, agora leremos até o versículo 3. Mateus capítulo 4, de 1 a 3. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo.
E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. O deserto é inevitável, mas o deserto é um lugar perigoso, porque é um lugar de tentação. Satanás está campeando ao seu redor. Em Lucas, a mesma passagem diz que 40 dias ele foi tentado pelo diabo. Não foi de um momento para outro, foram 40 dias de fome, de solidão, de calor escaldante durante o dia, de frio congelante durante a noite, ali, sozinho, sendo rodeado, campeado, tentado pelo inimigo. E não será diferente conosco, queridos irmãos. A tentação vem para todos nós, e ser tentado não é pecado. O pecado é cair na tentação. Tentados todos nós somos, todos os dias, mas não podemos ceder à tentação. Estamos no deserto, estamos sendo tentados, como o Senhor Jesus foi. Mas sabe o que a Bíblia diz quando você for tentado? Como você se sente quando você é tentado? Desanimado? Querendo, como os israelitas, vamos levantar um capitão, vamos voltar para o Egito. É assim? E foram reprovados pelo Senhor? Ou você se sente feliz quando é tentado? É o que a Bíblia diz que devemos fazer. A Bíblia diz em Tiago, nós já vamos ler em seguida, a Bíblia diz que nós devemos ter grande gozo quando passarmos por tentações. Quando você estiver no deserto, tenha grande gozo, tenha grande alegria, porque você está sendo provado. E uma pessoa que passa por prova, depois essa pessoa é aprovada. Ninguém vai receber o diploma no final de ano se não passar pelas provas, se não passar pela aprovação. Por favor, abra em Tiago, sem desmarcar Mateus. Abra em Tiago, capítulo 1, versículo 2. Diz a palavra do Senhor, Tiago, capítulo 1, versículo 2. Quando você estiver passando pelo deserto, sendo tentado, e todos passam, e todos somos tentados, ao invés de ficar triste, ao invés de ficar desanimado, ao invés de querer voltar para o Egito, dê glórias ao Senhor, dê graças ao Senhor. Tiago 1, versículo 2. Meus irmãos, tende grande gozo. Desculpa, algumas traduções estão erradas, tá? A palavra caídas, não é caídas, é passadas por provações. Foi traduzido de maneira errada e é mais uma tentativa do inimigo de mudar a palavra de Deus também. Tende grande gozo quando passardes por provações. E daí o versículo seguinte vai dizer: sabendo que vocês serão aprovados. Quando nós passamos por provações, ao invés de ficarmos desanimados, vamos dar glórias ao Senhor. Senhor, obrigado. Obrigado porque estou nesse terrível deserto. Obrigado porque eu estou passando por essas provas. Obrigado porque o Senhor permite eu passar por essas provas, como o meu Salvador também passou. Qual tentação tem vindo sobre você, querido irmão, querida? Qual tentação? Sabe que alguém já passou antes de você por essa prova. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, versículos 15, que o Senhor Jesus, o nosso Senhor, em tudo foi tentado. Qual a tentação que você tem na sua vida? Ele foi tentado também. Ele foi tentado em tudo, mas ele não caiu nas tentações. O Senhor está conosco na tentação. O Senhor está conosco no deserto. Ele esteve sozinho, nós não, porque Ele está conosco. Ele prometeu: eis que eu estou convosco, quantos dias? Ele está conosco no deserto. Nós não estávamos com Ele. Ele ficou sozinho, mas nós não estamos. Ele está conosco. E a prova que nós estamos recebendo, as tentações que passamos, é para o nosso crescimento, para o nosso fortalecimento. O Senhor Jesus foi tentado, mas nós também somos, porém não devemos pecar. Em tudo somos tentados, mas sem pecado como Ele deu. Irmãos, podem ter absoluta certeza que Deus é que permitiu a tentação na sua vida.
Deus não tenta ninguém. A tentação não vem de Deus, mas foi Ele que permitiu. Então, quando você estiver sendo tentado, não murmure, não reclame, não desanime, não se afaste, não esfrie, porque é Deus que está permitindo. Certa vez, o usurpador desafiou Deus sobre Jó lá na terra. Deus, Jó é fiel ao Senhor porque o Senhor deu tudo para ele. Olha lá, tem 7 filhos e 3 filhos. Tem uma bela esposa. Ele é o maior latifundiário do Oriente. O Senhor deu tudo para ele, Senhor. Tira tudo dele para ver como ele vai. Na hora do deserto, ele vai blasfemar do Senhor. Todos os irmãos conhecem a história de Jó. Todos os irmãos conhecem. Não foi Deus que tentou Jó. Diz a Bíblia, Deus não tenta ninguém, mas Ele permite, porque o Satanás não pode fazer nada sem a permissão de Deus. Ele não pode nem te tentar se não for a permissão de Deus. Ele não faz nada, ele não tem poder para nada, ele não tem nada, ele não é dono de nada, ele não cria nada. Ele só mente, ele só engana as pessoas. E não seja você enganado por ele, por favor, não seja. Você está passando por provas, por deserto. Lembre-se que é Deus que está permitindo. Então demos graças ao Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque o Senhor está me achando digno de passar por esta prova. E o Senhor quer ver a minha aprovação. Deus falou para Satanás: tira tudo. No mesmo dia, perdeu empregados, perdeu os rebanhos, perdeu os filhos, perdeu tudo e ainda continuou. E o inimigo não desistiu. Colocou Jó no deserto e não desistiu. E Jó continuou fiel ao Senhor. Imagina a dor. Estávamos lá no momento fúnebre, perto da irmã Lourdes, da família. É um momento difícil. É um momento. Diz a expressão que é normal um filho sepultar o pai, mas não é normal o pai sepultar o pai. Já é difícil para um filho sepultar o pai, mas um pai, uma mãe sepultar um filho é uma dor muito. Ela estava serena, mas é um momento de dor, por causa de. Os irmãos podem calcular a dor de Jó. Não perdeu um, não perdeu dois, ele perdeu todos os 10 filhos no momento. Você já pensou fazer o sepultamento de 10 filhos? E foi ele que teve que abrir as covas, porque ele já não tinha mais empregado, não tinha mais nada. Abrir a cova desse, abrir a cova daquele, abrir a cova das filhas. Deus. Por favor, não reclame no deserto, porque teve gente que passou por muito mais do que isso. Sepultar os 10 filhos deve ter sido uma dor horrível para o nosso irmão. E o miserável ali olhando tudo e ainda, Deus, ele continua fiel ao Senhor, mas tira a saúde dele também. Tira a saúde dele também. Eu não queria nem ver a fotografia dele, porque a Bíblia diz que ele virou uma chaga da cabeça aos pés. Ele era uma ferida da cabeça aos pés. Não é verdade que às vezes sai uma feridinha na gente e a gente já fica quer esconder, passar uma pomadinha? Não é verdade isso? Imagina o coitado do Jó, da cabeça aos pés, sentou na cinza, pegou um cavaco de telha e começou a se coçar. Possivelmente já não tinha nem mais unha para se coçar. Dor no coração pela perda dos filhos. Não tinha mais ninguém para cuidar dele. A esposa ainda começa a falar: amaldiçoa Deus e morre de uma vez. Olha como é que você está.
Se ele tivesse feito isso, ele teria sido reprovado. Se você reprovar no deserto, querido, vai perder as bênçãos que Deus tem preparado. Jó permaneceu fiel, e é o que nós devemos fazer. O deserto é terrível sim, é inevitável, e é um lugar de tentação, mas não é Deus que está te tentando, Ele só permite, porque Ele sabe que você vai atravessar por esse período de dor, dificuldade, de secura, de serpentes, de áspides, de escorpiões. Ele sabe, porque Ele nunca permite uma tentação mais do que possamos suportar. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 3. Deus nunca permitirá uma tentação maior que você possa sofrer. Tenha isso no coração. Ele garante a vida. Ele está com você. Ele esteve sozinho no deserto, mas Ele está conosco. Antes de subir ao céu, depois da ressurreição, em Mateus 28, 20, Ele fala: eis que eu estou convosco todos os dias. Ele está com você no deserto. E em último lugar, queridos irmãos, além de ser inevitável, além de ser um lugar de tentação, o deserto é um lugar de vitória. O deserto é um lugar de vitória. É um lugar onde Satanás é derrotado pelos fiéis, pelos obedientes, pelos que não desanimam, pelos Jós dos nossos dias, que passam por provas, por dificuldades, por provações as mais difíceis, pelas securas as mais horríveis, pelas picadas de cobra como o irmão Romualdo, mas está firme, obediente ao Senhor, servindo ao Senhor. O deserto é um lugar de vitória. Por favor, volte-se para Mateus capítulo 4 novamente. Mateus capítulo 4, versículos 10 e 11. Depois de tentar, precisou sair derrotado. Irmão, Satanás não tem poder para fazer você derrotado. Não tem poder. Ele já está derrotado pelo Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus morreu na cruz, Ele cumpriu a palavra de Deus, o Pai, 4.000 anos antes. Quando Adão e Eva pecaram, Deus falou assim: da sua descendência, mulher, vai nascer aquele que vai pisar a cabeça da serpente. Quando o Senhor Jesus morreu na cruz, Ele pisou a cabeça de Satanás, esmagou a cabeça de Satanás. Ele já está derrotado pelo nosso Senhor, pelo nosso Salvador. Diz a palavra do Senhor em Mateus capítulo 4, versículos 10 e 11. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Que vergonhosa derrota para Satanás, que você também, irmão, pode imprimir nele, se você permanecer fiel. Ele aposta tudo de que vai te levar para o deserto, vai fazer você sofrer, vai fazer você viver numa secura, vai mandar as suas serpentes, os seus escorpiões para te espantar. Mas se você permanecer fiel, o deserto vai se tornar um lugar de vitórias. E quando passamos pelo deserto, Deus nos envia as suas bênçãos maravilhosas, como mandou para os fiéis israelitas que permaneceram obedientes. No fim, eu quero te fazer bem. Eu te conduzo pelo deserto para ver o que há no seu coração, mas eu quero te fazer bem. Deus tem preparado bênçãos para você. E os nossos desertos aqui no Brasil não se comparam com os desertos que os irmãos na Coreia do Norte estão atravessando. Hoje de manhã, quando acordei, a Rebequinha acordou cedo, 4 horas ela já estava conversando. Acordou antes que eu, hein? Essa vai ser de oração também, pelo jeito. E estava lá no quarto dela, conversando. 4. Depois de orar, depois de ler a palavra do Senhor, peguei o celular e a primeira notícia que eu vi
Os irmãos da Coreia do Norte estão morrendo de fome e de fome. Viram? Lá na Coreia do Norte é proibido ter Bíblia. Na Coreia do Norte é proibido ter um templo. Na Coreia do Norte é proibido dizer que adora a Deus. Lá o Estado é o Deus deles. O louco do Kim Jong-un, que seguiu o exemplo do seu pai, que seguiu o exemplo do seu avô, e tem estátua deles por toda a Coreia do Norte. E os cristãos que desobedecem qualquer palavra do Estado, eles são obrigados a ir no meio da neve limpar as estátuas do pai e do avô do louco que está. E estão apostando na morte dele, porque ele vive desaparecendo com problemas de saúde, e a irmã dele é pior do que ele. Meus irmãos, quando nós passarmos por provações, por desertos, vamos lembrar, o nosso deserto não é um deserto escaldante como os irmãos da Coreia. E eu peço a você, ore pelos irmãos. São milhares, são dezenas de milhares. No fim do inverno, que chega a 20 graus abaixo de zero, eles colocam plástico nas portas para tentar segurar o vento gelado. Eles não têm mais o que comer. Eles estão morrendo de fome e de frio. O que é o nosso deserto no Brasil diante dos irmãos? Mas eles estão fiéis assim, permanecem fiéis. Eles estão derrotando Satanás, porque o Senhor os está sustentando no meio da fome, do frio e de um regime louco que está lá na Coreia. E que se nós não orarmos vai se instalar no Brasil, que já está se instalando. Deserto é inevitável. O deserto é um lugar de tentação, mas o deserto é um lugar de... E enquanto estivermos sobre a terra, Satanás não vai desistir de você. Depois desse período no deserto, o Senhor Jesus viveu para servir ao Pai. E quando foi colocado na cruz, Satanás não queria que o Senhor Jesus morresse. Satanás não queria. Porque se o Senhor Jesus morresse na cruz, ia esmagar a cabeça dele, cumprir a promessa do Pai, que havia feito 4.000 anos antes. Então até na hora da cruz, Satanás continuou tentando o Senhor Jesus. Os irmãos já leram nos evangelhos, quando o Senhor Jesus estava na cruz, Satanás, usando pessoas, dizia assim: se tu és o Cristo, desce da cruz, para que creiamos em ti. Satanás não vai desistir de você, ele vai te tentar até o último momento. E o deserto pode ser ainda mais escaldante no final da vida. Quando eu era criança, tinha um casal muito querido, pastor João Pupols e irmã Álida. Eles tinham vindo da Letônia para o Brasil. Ele era muito forte, o pastor Pupols, ele era muito forte. O pai dele era bêbado lá na Letônia, pescador, pegava o barco, saía para o mar Báltico, que congela no inverno, e levava bebidas, e bebia, se embriagava e não sabia voltar. Ele, o pequeno Pupols, tinha que trazer o pai com o barco de volta para casa. No meio da tempestade, Deus o preparou para vir servi-lo aqui no litoral do Paraná. Por décadas ele serviu aqui. Era um homem querido. Ele irmã ainda não tinha filhos. Ele via eu, pequeno. Onde ele me via, ele falava: meu amigo. Que pastor? Forte. Mas no final da vida, já viúvo, sozinho, levado para o leito do hospital, com incontinência e tudo mais. Ele dizia assim:
Eu tenho vergonha de mim. Eu tenho vergonha. Com incontinência. Mas morreu fiel. Não cedeu às tentações. Às vezes o momento mais difícil do deserto pode ser no final da missão. Temos irmãos aqui da igreja que já estão com boi. E não tem sido fácil. Às vezes no dia seguinte acordam com a cama e sono, tendo que depender dos outros para viver, mas continuam fiéis ao Senhor. Por favor, irmão, por favor, queridos, por favor, igreja, lembre-se que o deserto é inevitável. Lembre-se que o deserto é um lugar de tentação. Mas lembre-se que o deserto é o lugar onde Satanás é derrotado. Vai ter Satanás. Nós não temos compromisso com isso. Você não precisa falar isso, viu? Não converse com ele. Nós não conversamos com ele, com essa criatura. Nós conversamos só com Deus. Quem falou isso foi o Senhor. Só Ele tem autoridade para falar isso. Mas na hora certa, o Senhor Jesus vai falar: sai, Satanás, da vida dessa pessoa. Do redor dessa pessoa. Da vida não, do redor dessa pessoa. Porque ele é meu. Porque essa pessoa é minha. Porque eu morri por ele. Porque eu dei a vida por ele. E ele é fiel. E eu tenho bênçãos maravilhosas preparadas. Que Deus abençoe você, irmão. Você, igreja. Nós, como igreja, para sermos fiéis ao Senhor, obedientes ao Senhor. E o que Deus tem preparado, meus irmãos, valerá toda a pena atravessar este escaldante e terrível deserto. Nem antes nem depois. Na hora certa Deus vai falar: sai do deserto. Sai do deserto. Quando a esposa do pastor Púpulo faleceu, eu gostava muito dela. E ele colocou o corpo na Kombi, a levou até Guaraqueçaba. Estava chovendo muito. Guaraqueçaba é no nível do mar. A cova estava cheia d'água e tinha que soltar. É muito triste de ver um caixão ser submerso. Ficou o pastor Púpulo sozinho mais alguns anos, mas no momento certo Deus falou: chega, sobe, descansa no gozo do teu Senhor. Vai acontecer comigo e com você. Então não desanima no deserto. Derrote com Cristo Satanás no deserto da sua vida.
Ele já está derrotado. Não deixe ele te enganar. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor está conosco nos desertos terríveis e escaldantes, cheios de víboras, de serpentes, de tantos perigos, Senhor. O Senhor está conosco. Louvado seja o Senhor. E o Senhor nos permite passar pelos desertos para nos provar, para no fim nos dar um futuro, uma esperança, nos dar maravilhosas bênçãos no lar celestial. Nunca mais dor, nunca mais sofrimento, nunca mais angústia. Lá já está Jó, lá já estão os fiéis, lá já está o pastor Púpulos, irmã Álida e tantos outros do passado que já atravessaram o deserto e venceram com o Senhor. E Satanás teve que se retirar envergonhado, porque a vitória é do Senhor. Conduz-nos em paz, Senhor, na nossa peregrinação por esse deserto difícil, terrível, mas vitorioso com o Senhor. Leve em paz os meus amados e queridos irmãos e conceda a todos uma boa tarde, Senhor. E à noite aqui novamente juntos, o Senhor abençoando também o retiro, que seja um retiro realmente espiritual, para nos aproximarmos ainda mais do Senhor, para buscarmos ainda mais o Senhor, para que o inimigo seja mais uma vez derrotado e que o Senhor seja engrandecido e glorificado. Pois oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Todos podem se assentar, por favor, com o pós-lude, com oração silenciosa. Estamos com o culto coletivo encerrado. Então, fique firme na sua peregrinação no deserto. O deserto não é o ponto final. O deserto é só uma passagem. Quando você ouvir, sobe, entra para o gozo do teu Senhor, terá valido todo o esforço. Então que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê. Vão em paz e sirvam com alegria.